Olá, turma. Hoje nós vamos correlacionar exames biofísicos e exames bioquímicos. É super possível, se você, profissional, tricologista, terapeuta capilar, e que trabalha com a queda e com as patologias do couro cabeludo ou do cabelo, é super possível você correlacionar esses dois tipos de exame. O exame bioquímico, primeiro vamos entender o que é o exame bioquímico e o que é o exame biofísico. O exame bioquímico é a leitura de quantidade das células. Quais? As células vermelhas, as células brancas, as células plaquetárias e algumas atividades bioquímicas dentro deste universo sanguíneo e plasmático. Por que quando você tira... por que a gente consegue fazer, né, exames com o sangue? Porque, na verdade, nós retiramos ali os tubos. Dentro de cada tubo tem um tipo de conservante ou tipo de aditivo que vai precipitar de células e conservar outras. Esse material, quando sai da sua veia, ele é processado por uma centrífuga, onde nós separamos esses itens, o plasma e a parte física, né, do sangue, né, a parte aquosa e a parte celular do sangue. E alguns exames são feitos com a parte aquosa e a parte física do sangue, tá? Então, na bioquímica, nos exames de bioquímica, quando nós pegamos um hemograma com todos aqueles itens, nós estamos leitura de quantidade. E, é claro, tem alguns itens que é de característica da célula. Vou te dar um exemplo. Quando eu meço hemácias, estou medindo quantidade de hemácias. Mas quando eu meço hemoglobina, estou medindo quantidade de hemoglobina dentro desta hemácia. Quando eu meço RDW, eu estou medindo a qualidade dessa hemácia. Células pequenas, se ela tem células grandes, se isso está causando o que chamamos de anisocitose, que é a discrepância entre as células, tá? Então, dentro da bioquímica, nós conseguimos fazer medida de quantidade e algumas características, não diria até qualidade, né, mas algumas características. Mas para quem só trabalha com a bioquímica, na análise dos exames de bioquímica, esses profissionais consideram isso como qualidade, né? Então, a gente vai para as células brancas. E lá nas células brancas, algumas características definem as funcionalidades do corpo, tá? Então, se eu tenho leucócitos, né, alterados para cima de 4.500, para cima de 7.500, para cima de 9.000, então eu tenho uma característica no corpo, uma célula que está aumentada, revelando que este corpo está combatendo um processo infeccioso. Ok. Mas quando eu faço leitura de monócito, e esse monócito está alto, acima de 3, 4, né? Isso quer dizer que meus intestinos estão recrutando essa célula tecidual para fazer limpeza, né,
desse tecido, ok? Então, eu posso imaginar que o meu intestino está permeável, está vazando, e por isso os meus monócitos estão alterados, porque o sangue sinaliza quando as células são requisitadas, quando elas são amadurecidas com aquela característica, né? Porque o sangue só amadurece uma célula se o seu corpo estiver precisando, né? À medida que ele não gasta soldados com, com batalhas desnecessárias. O seu corpo não produz linfócitos para ficar lá disponível para a sua imunidade. Ele só produz os linfócitos se o corpo estiver requisitando. Ele só vai alterar leucócitos se o corpo estiver requisitando. Ele só vai alterar monócitos se o corpo estiver requisitando. Só vai alterar eosinófilos se o corpo estiver requisitando. E cada uma dessas células sinaliza um evento especial dentro do nosso corpo. Algumas células sinalizam a inflamação, né? Outras infecção, outras parasitismo e intolerância, e outras permeabilidade tecidual. Né? Essas são as células brancas. Muito bem, a bioquímica faz a leitura disso. Cabe a nós interpretar o que está acontecendo, né? E qual é a relação que isso faz com a queda de cabelo, com a oleosidade, com a descamação, com as autoimunes que se manifestam no couro cabeludo? Qual é essa relação desse sistema sanguíneo com todas essas características que nós tricologistas, nós terapeutas capilares, visualizamos nesse couro cabeludo? Vamos para a primeira, e eu vou... vamos falar de monócito, tá? Quando o monócito altera, isso quer dizer que meu intestino está permeável, que existe um tecido dentro do meu corpo que está permeável, que ele está, que as células dele estão invadindo outros tecidos. Por que eu sei disso? Porque o monócito tem uma característica celular de limpeza. A obrigação dele é limpar, manter os tecidos saudáveis, limpos. Tá? E se isso está acontecendo, se o monócito está alterado, o tecido que pode vazar é o tubo gastrointestinal. Só. Então, o intestino, né, está fazendo permeabilidade, ok? Bom, como que isso reverbera no couro cabeludo? Como que isso reverbera no couro cabeludo? Tá? Na pele, não só no couro cabeludo, mas também na pele de modo geral. Tudo que está acontecendo por dentro vai se revelar no lado de fora. O corpo avisa, né? Nós temos sistemáticas de avisos. Por exemplo, uma urticária. O que é uma urticária? É uma deficiência de recurso, né, hídrico muito ligado à sensibilidade. Se o meu intestino está vazando, essa minha sensibilidade epitelial aumenta. Então, uma urticária é um sinalizador de que algo está errado lá no meu intestino, na minha alimentação, no meu intestino. Tá? É sinalizador também de emocional? É sinalizador de emocional. Mas o que comemos define também como o nosso emocional vai funcionar. Tá?
se eu como muito pimenta, se eu como muito vermelho, se eu como muito amarelo, se eu como muito comida branca, se eu como muito papinha, tudo isso vai interferir nas condições funcionais do meu intestino. Ok? Tá. Então, o monócito pode se reverberar na pele através de urticárias, de alergias epiteliais. Pode se reverberar através de fungos, manifestações bacterianas. É. Então, você pode afirmar com certeza que toda alteração cutânea tem relação com os intestinos. Com certeza. Baseado nisso, a gente precisa se preocupar com o que este indivíduo vai comer. Certo? Relacionando agora o intestino na biorressonância. Antes de a gente continuar, eu quero mostrar para vocês como que quais são as características de uma leitura de biorressonância que um tricologista precisa saber. Porque o exame de biorressonância, ele é muito extenso, ele é muito grande, e os dados, eles se cruzam, mas existem dados que são cruciais, que através deles você consegue fazer uma leitura secundária sem ter que fazer essa leitura secundária dentro do exame. Então, eu selecionei alguns itens através dos quais eu consigo interpretar o corpo do indivíduo, correlacionando isso com os problemas capilares. E eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para um exame para vocês. Acho que é aqui. Pronto, vamos lá. Então, esse aqui é um exame, né? Esse aqui é um exame. É uma evolutiva, né, do paciente. E esse paciente, veja bem, começou muito bem em alguns índices, né? Eu tenho aqui os primeiros índices, eles são sobre o intestino. E quais são os índices sobre o gastrointestinal, né? Primeiro a gente faz leitura de pepsina, depois leitura de peristaltismo, depois função absortiva, depois peristaltismo intestinal, depois absorção intestinal e, por fim, microbiota. Através desses itens, nós conseguimos correlacioná-los com os eófilos, com os monócitos e com os leucócitos do indivíduo no exame de bioquímica, tá? Vamos lá. Quando eu tenho uma alteração de pepsina, como é o caso que começou nessa paciente, quando ela completou 51 anos, então eu tenho um desgaste da função enzimática do corpo, porque pepsina é ativada através do pepsinogênio, e ela é crucial no processo digestivo oral. Muito bem. Se o problema está começando lá na boca, no processo digestivo inicial, eu vou ter problema no resto. Então, como que o exame de sangue sinaliza que talvez essa pessoa esteja com um problema enzimático? Lá nos eosinófilos, quando eles estão alterados, mesmo que seja para 2, para 3, isso quer dizer que tem uma pequena intolerância alimentar. E essa intolerância, ela pode ser simplesmente uma falha de pepsina. Então, se você não tem o exame de biorressonância para confrontar com o exame de bioquímica, quando você tem um eosinófilo
alterado, você pode pensar que este meu paciente está com problema enzimático. Então, é hora de usar enzimas digestivas. Mas aí, quando você tem para confrontar o exame de sangue com o exame de biorressonância, com o exame de biofísica, e a pepsina dá alterada, aí você vai analisar o quanto essa pepsina está alterada. Vejamos o padrão normal. 59.947 a 65.234. Então, no último exame dessa paciente, estava 58.815. E ele deu levemente alterado. São 400 pontos. Isso é algo que você pode perguntar para sua paciente assim. De vez em quando você tem alguns alimentos com os quais você não se dá bem, por mais que eles lhe pareçam saudáveis, eles te fazem mal, e mesmo assim não te fazem mal toda vez, sempre? E a sua paciente vai responder, sim, é verdade, de vez em quando eu passo mal sem saber por quê, porque eu já comi aquela comida e não me fez mal, e de repente ela me faz mal. Muito bem. Então, nesse momento, você tem um sinalizador de que o problema não é o alimento. O problema é o processo digestivo pelo qual ela está passando. 51 anos. Qual é essa idade? É a idade do climatério. No climatério, nós temos uma depressão vitamínica, hormonal, né? Isso pode intervir na digestão dessa paciente? É claro que sim, claro. Então, você precisa correlacionar, além da bioquímica, junto com a biofísica, você precisa correlacionar a fisiologia da idade em que sua paciente está, né? E também com os hábitos, né? Horários de comida, hábitos alimentares, quais são os sabores que ela gosta. Alguns sabores dificultam a digestão, né? Algumas cores dos alimentos dificultam a digestão. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de ajudar a sua paciente. Não é só simplesmente olhar para uma pepsina e dizer, preciso te passar uma enzima digestiva. Talvez a mudança de hábitos já melhore isso, né? Melhorar a mastigação, aumentar a mastigação, não tomar líquidos durante a refeição, comer uma porção de blueberry ou cranberry ou passas antes do almoço, 30 minutos antes, ou então um chá de limão, ou um shot de limão quente. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer de forma natural para melhorar essa digestão e melhorar o índice de eosinófilo na exame de sangue, tá? Bom, a segunda relação que a gente faz é o sistema gástrico, a absorção e o peristaltismo. O que é o peristaltismo e a absorção? Eles ainda estão interligados com eosinófilos. Eles ainda estão interligados com leucócitos, tá? Eles ainda estão interligados com linfócitos. E também segmentados, porque é no estômago que talvez a coisa possa estar acontecendo, algum processo infeccioso ou algum processo inflamatório, por causa do processo digestivo. Então, essa confusão pode estar acontecendo ali, logo no início do sistema gástrico e intestinal. Então, quando eu tenho um peristaltismo, né, que é o movimento que o estômago faz para amassar, né, o bolo alimentar que você comeu. Eu tenho uma deficiência nessa movimentação, eu tenho que cruzar alguns outros dados, tá? Eu tenho que ir lá para o hematócrito e verificar
esse sangue do meu paciente, essas células, elas estão se movimentando, estão oxigenando como deveria? Então, eu olho para o hematócrito, se ele estiver acima de 42, já não tem mais movimento, né, dessas células, porque está faltando plasma, está faltando água nesse sangue. Então, isso pode ser correlacionado com o peristaltismo estomacal e a absorção estomacal? Pode. Porque o peristaltismo depende dessa oxigenação sanguínea, né? Desse poder do sangue ser móvel, ter mobilidade dentro de você. Se eu tenho um sangue grosso, que não tem plasma, você vai ter cansaço, fadiga muscular, dores musculares, e necessariamente algumas funções que são automáticas vão ficar diminuídas, e uma delas é o processo digestivo, que depende da mobilidade desse sangue para fazer isso de maneira bem espontânea, né? Veja bem, então nós só estamos olhando para o hemograma e a biofísica, né? Não estou olhando para aquele calhamaço de folhas de exame de sangue para tentar descobrir o que o paciente tem. Com o hemograma você consegue fazer isso. E aí, essa fala, ela também serve para a absorção. Se eu tenho um peristaltismo frágil, eu tenho uma absorção limitada, né? E aí, se o peristaltismo e a absorção no estômago estão ruins, a minha paciente tem uma falta de pepsina, né? Não está ativando o pepsinogênio, e ela está na menopausa, eu preciso ajudá-la. Com mudança de hábitos e com uma fórmula de enzimas para contribuir nesse processo de peristaltismo, de absorção e de pepsina. Então, não adianta só mudar hábitos, precisa também auxiliar fitoterapicamente neste processo. Ok? Bom, então já tem 3 itens alterados aí, e que podem estar alterados também na bioquímica, tá? Sutilmente na bioquímica e sutilmente aqui na biofísica, sim. Porém, é um sutil que tem sintomas, então é importante. Não importa se está muito, né? Ai, tá super alterado. Ah, não, tá só um pouquinho alterado. Normalmente, o pouquinho alterado e o super alterado, eles vão manifestar alguma sintomatologia, tá? E aí a gente vai para a função de absorção e peristaltismo do intestino delgado. Quando a gente tem peristaltismo no intestino delgado, isso vai um peristaltismo funcional, isso melhora a absorção dos macronutrientes em micronutrientes. Quando eu não tenho peristaltismo funcionando, onde que isso vai acusar no exame de sangue? Lá nas hemácias, na hemoglobina e no RDW. Por quê? Porque é através desse peristaltismo e dessa absorção do odenal, ou seja, do intestino delgado, que eu vou ter a transformação de vitaminas, né? Eu vou sequestrar do alimento vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, aminoácidos, proteínas, né? Vou quebrar as proteínas em aminoácidos. Então, é aqui que eu vou fazer tudo isso. Então, se não está funcional, eu vou ter um problema vitamínico nesse indivíduo. Se eu tenho um problema vitamínico nesse indivíduo, eu vou ter má formação sanguínea. E aí, tendo má formação sanguínea, hemácias talvez pequeninas, com pouca hemoglobina, ou hemácias enormes com pouca hemoglobina, ou hemácias discrepantes, com hemoglobina discrepante também dentro delas. Então, olha só por causa do gastrointestinal
esse indivíduo pode estar manifestando uma sintomatologia de cansaço, fadiga física, muscular, dores nas articulações, cefaleias, falta de foco, só por causa desses itens. E aí, por fim, se a microbiota deste indivíduo estiver alterada, então eu tenho uma questão hepática que precisa ser vista, né? Eu tenho uma questão inflamatória que vai estar acusando, sim, lá nos linfócitos. Pode estar relacionada à alteração de fibrinogênio, de bilirrubinas, porque tudo isso funciona lá na parte final da microbiota intestinal. Então, veja bem, só com esses 5 itens, 6 itens, a gente consegue já ter uma visão do indivíduo, se ele está bem, se tem sintomatologia, ou se esses índices, né, estão se correlacionando com a bioquímica. Partindo para as vitaminas, onde é que eu analiso as vitaminas, tá? Então, antes da gente continuar nesse item, só mostrar para vocês como que o exame é e por que que eu escolhi fazer estes itens, né? Então, o gastrointestinal, já mostrei para vocês como é super possível correlacioná-lo com a bioquímica. As vitaminas se correlacionam com o gastrointestinal. Se o gastrointestinal não estiver bem, as vitaminas vão depletar. O segundo a depletar não é o aminoácido, são as coenzimas. Se a informação dentro do corpo não está funcionando, eu não vou ter um gastrointestinal tal, e talvez possa ser por falta de vitaminas. Então, uma coisa encaixa na outra, um índice encaixa no outro. Por que a gente lê aminoácidos? Para a gente saber se a dieta do indivíduo está correta, está rica, né? Porque esses aminoácidos aí, eles são advindos da alimentação. Então, é por causa deles que talvez eu não tenha substrato suficiente para vitaminas. Talvez eu não tenha estímulo suficiente para coenzimas. Então, a gente dá uma olhada nos aminoácidos, verifica se a alimentação desse indivíduo está correta, o que está deficiente, né? Para a gente poder ajustar. Certo? Muito bem. Aí, nós estudamos, né? A gente analisa os minerais, a gente analisa os metais pesados, os alérgenos, e em um outro exame, né, a bioquímica do indivíduo, tá? Bom, esses são itens que eu consigo correlacioná-los com a bioquímica e aprender um pouco mais sobre a sintomatologia do meu paciente. Em relação à bioquímica, basta você ter o hemograma para você conseguir correlacionar. Se eu tenho um gastrointestinal depletado, eu vou ter realmente vitaminas também ruins e coenzimas ruins. Agora, eu tenho que descobrir, é da alimentação ou é do sistêmico, do fisiológico que não está funcionando, né? Então, aí eu olho para os aminoácidos, se a alimentação dessa pessoa está correta. Aí eu preciso decorar, mesmo decorar. De onde é que vem a lisina? De onde é que vem o triptofano? A feninalina, a metionina, a treonina, isoleucina, leucina, valina e a histidina, né? Porque a arginina não é um aminoácido vindo da alimentação. De onde é que vem esses aminoácidos? Eu preciso saber as fontes para eu perguntar para o meu paciente: você se alimenta como? E aí eu vou verificar qual fonte está ausente. Correto? Denise, mas aí a gente suplementa. Nesse primeiro momento, a gente não mexe em aminoácido.
A gente melhora o ritmo da pessoa, o ritmo gastrointestinal, porque melhorando o ritmo gastrointestinal, eu vou ter suporte, eu vou ter absorção, eu vou ter melhora do aminoácido, tá? Eu vou ter melhora das vitaminas, das coenzimas, ok? Então, essa é a primeira coisa que você tem que decorar. Quais são as fontes de lisina? A fonte mais rica de lisina é carne de porco. Amendoim, né? Amendoim. E aí eu digo carne de porco com gordura, tá, gente? E o amendoim, né? São as duas fontes, assim, riquíssimas em lisina. Aí a pessoa não gosta de carne de porco, é alérgica a amendoim, vai ter uma baixa, vai ter uma baixa de lisina. Vai ter uma baixa de lisina, tá? Muito bem. Como que eu escolho por onde começar a tratar meu paciente? E aí agora nós vamos conversar aqui. Como que eu escolho por onde começar a tratar o meu paciente? Eu escolho começar a tratar sempre, 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 pelo gastrointestinal e pelas coenzimas. Se eu posso e tenho tempo com o meu paciente, né? Se ele tem esse tempo para tratar, eu começo por esses dois itens, né? Se ele não tem tempo e eu preciso fazer tudo muito rápido e junto, então eu monto um processo detoxificante junto com um processo suplementar. Então aí eu olho para outros itens, né? Ah, Denise, eu vou ficar aqui só 2 meses, eu preciso desse tratamento. Então, eu vou fazer um processo detoxificante, associado a um processo alimentar, um processo suplementar. Então, a gente entra, né, aqui, a gente entra com fórmulas com alfa-lipóico, que é um detoxificante, um antioxidante poderosíssimo, junto com uma glutationa, né, que também é um antioxidante poderosíssimo e que dá suporte ao corpo a nível suplementar. A gente entra com NADH, que é uma substância própria das células, a gente aumenta isso para as células se ativarem e elas mesmas se curarem, né? Porque o corpo tem capacidade de se curar. A gente só precisa dar o tempo e o descanso para ele. Muitas vezes o seu paciente está procurando uma solução para algum problema e tudo que falam para ele faz. E aí ele está lá com 20 remédios em casa, sem saber o que cada um daqueles está fazendo dentro de si. Mas foi fruto da busca dele por solução, né? E aí, no final das contas, ele não sabe qual funcionou, qual foi o resultado de A, de B, de C, e ele diz que não, nada está funcionando, nada funciona para mim. Não é que nada funciona para mim, né? Você precisa caminhar na inteligência fisiológica do seu corpo. Tá? Nem sempre eu detoxifico antes de suplementar. Nem sempre eu posso só suplementar sem detoxificar. E nem sempre eu posso fazer primeiro um e depois fazer o outro. Então, muitas vezes a gente associa, né, o suporte ao corpo junto com a suplementação. E aí, eu prefiro fazer o processo detoxificante de maneira natural, que a pessoa se adeque nisso no dia a dia. Como que a gente faz isso? O chá de limão, o raspar a língua é um processo detoxificante. Tomar o chá de salsa é um processo detoxificante. O suco quente de beterraba é um processo detoxificante. Mudar o horário da alimentação, né? Comer nas janelas corretas, né? Então, café da manhã, de 7 às 9, o almoço de 2 às 3 da tarde, ou de 1 às 15 da tarde, parar de comer às 17,
né? Comer mais leve à noite para poder dormir. Então, só de eu organizar essa janela alimentar, eu dou para o paciente a oportunidade de começar a detoxificar-se. E isso ele vai implementar para a vida inteira. Para a vida inteira. Existem condutas, quando eu prescrevo, que são para a vida inteira. O raspar a língua, o chá quente de limão, que é uma coisa que não pode se esquecer, as sementinhas de noite, o parar de comer às 5, né? Então, são orientações que esse paciente vai levar para a vida inteira. Porque a partir do momento que ele começa a melhorar, ele quer isso para a vida inteira. Então, quando eu correlaciono, e vocês viram que a gente pode correlacionar a bioquímica com a biofísica, o que eu ganho com isso? Eu ganho credibilidade, eu ganho respaldo, né? Respaldo do exame de biofísica que eu tenho no meu consultório para fazer naquele paciente ali, naquele momento, onde você vai ter resultados números de resultados, né? Muito mais coerentes do que com os exames de sangue, porque nem sempre o sangue, pelo sangue a gente consegue medir funcionalidade. E na biofísica a gente consegue fazer a funcionalidade desse tecido sanguíneo, tá? Então, que fique claro para nós o que é a bioquímica, o que é a biofísica. A bioquímica, ela é uma avaliação quantitativa e característica das células, tá? Qualitativa, né, de algumas células. A biofísica é uma pesquisa funcional, é uma pesquisa qualitativa, de como aquilo está sendo utilizado, como aquilo está sendo funcional ou não funcional dentro do seu corpo. Então, por isso que a bioquímica sozinha fica deficiente e a biofísica sozinha também fica deficiente, né? A nível até de comprovação dessa ciência, tá? Então, por isso que é interessante, sim, quando o seu paciente falar assim, eu tenho exames bioquímicos. Ok, traz o hemograma para eu dar uma olhada. Agora, lembrando uma coisa, exames de sangue têm validade. E é uma validade muito curta, tá? É uma validade de 15 dias, no máximo, dependendo do paciente, se ele está tratando alguma questão, né, mais de perto, exames de sangue têm durabilidade de 5 dias, 7 dias, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Quem é o nosso paciente que está trazendo esse exame de sangue? Ele é um paciente que necessita de acompanhamento contínuo, então o exame de sangue dele de um mês atrás não serve, tá? Não, é um paciente normal, ele faz exame de sangue só para manter o controle. Tudo bem, então um exame de um mês e meio, dá para a gente olhar, tá? Mas sempre lembrando dessa questão, desse quesito. O sangue, ele é muito volátil, né? Ele tem alterações diárias, dependendo se eu passo por um processo de jejum de comida ou de jejum de água, então eu tenho uma deficiência de tecido sanguíneo, dependendo da minha alimentação naquela semana, né? Eu fui para outro país e só comi besteira, pronto, seu tecido sanguíneo já pode estar alterado. Eu mudei de atmosfera, eu vivo a nível do mar, eu subi para 1.500 metros acima do nível do mar, pronto, seu sangue já fez alteração. Então, a gente tem que estar atento a essas condições que mantêm a saúde do nosso tecido sanguíneo. Enquanto que na biofísica, essas alterações, elas não acontecem, né, drasticamente no exame, porque eu estou avaliando a funcionalidade. E quando eu avalio a funcionalidade, o meu corpo, quando ele sofre essas alterações, ele
ele se altera não a nível de funcionalidade, ele se altera a nível de quantificação e qualidade. Então, por isso que na biofísica eu vou conseguir ainda ter o mesmo indivíduo, mesmo que ele tenha mudado. Veio de um país para o outro, mudou do nível do mar para a montanha, ou passou uma semana fora comendo errado, tá? Então, eu gosto, né, de trabalhar com a biofísica, com os exames da biofísica, porque eu aprendi a fazer essa correlação entre a bioquímica e a biofísica, e eu espero ter te ajudado com essa aula. Grande abraço e até a próxima.